Estava aqui na minha rede, descansando um pouquinho depois de uma semana de aulas, de trabalho, de provas, né, correção de prova e tal, e lembrei-me de uma trilogia de ficção científica que eu li há poucos dias, chamada O Ceifador, né? E como a gente não deixa de lembrar de vocês, todo professor tem essa lembrança dos seus alunos, né? Eu vim falar um pouquinho sobre essa trilogia. O Ceifador, A Nuvem é o segundo livro e O Timbre é o terceiro. Bom, é uma ficção que se passa num futuro distante, em que a humanidade conseguiu evoluir bastante em termos de ciência. Essa ciência, inclusive, não permite mais que as pessoas morram, porque quando há, por exemplo, um acidente fatal, essas pessoas vão a um centro e são revivificadas, tá? Os ambudrones, eu achei legal esse nome, ambudrones, vão, pegam o corpo dessa pessoa e levam para esses centros. E existe também uma inteligência artificial chamada nuvem, né? A Nimbus, que é uma inteligência como se fosse, vamos dizer assim, um Google, um super Google, um Google aprimorado, que ela tem todo o controle da humanidade. Então, essa Nimbo Cumulus, ela organizou a vida de uma forma em que as pessoas têm, além de ter a vida sem se preocupar com a morte, ela tem também a possibilidade de se rejuvenescer, tá? E ela também permite que as pessoas tenham direitos iguais, todos tenham salários, alguma coisa a ver com a ideia da sociologia, todos terem emprego, todos terem a igualdade de direitos, né? Só que o planeta Terra, ele vai, com o tempo, se esgotar. Os recursos naturais da Terra se esgotam. E aí, como fazer? Então, a Nimbocúmulus criou os ceifadores. Os ceifadores são figuras que é para serem respeitados, pessoas honradas, que são responsáveis para coletar o excesso de pessoas na Terra. Porque pensa comigo, se ninguém morre e a humanidade continua a ter filhos, aonde vamos parar? Né? Aonde ela iria parar? Como sustentar essa humanidade com os recursos da Terra? A Nimbocúmulo já havia tentado mandar pessoas para outros planetas, mas vocês vão ver no livro, se caso resolvam ler, o porquê não ter dado certo, tá? Então era só o planeta Terra mesmo. E aí, nessa história, nós temos aí a figura do cara que vai, dos caras que vão controlar essa população, ou seja, um controle populacional, que são ceifadores. Os ceifadores, eles fazem a coleta, que é outro nome para a morte, né? Ceifa. Eles ceifam as vidas aleatoriamente. Era para ser pessoas que têm não um prazer de matar, mas sim um sentimento de estar cumprindo um dever sem prazer nenhum em tirar as vidas. Mas aí, como todo canto, né, onde existe ser humano, existem os ceifadores que são chamados da velha guarda, os caras que têm todo um ritual, toda uma tradição e um respeito com os que vão ser coletados, e tem a turma da nova geração que não tem preocupação nenhuma com as pessoas que adoram matar e que têm prazer nisso. Então a história se passa mais ou menos com esse enredo. Tem romance, tem dois jovens aprendizes de ceifador, né? A Citra e o Rowan, né? Então esses dois vão protagonizar aí aventuras interessantes, tá? Eu não vou contar mais não, para vocês gostarem ou se interessarem a ler. É legal, viu? É legal. Se você tiver disponibilidade, você consegue ler em poucos dias, tá? Professor, eu não vou comprar esse livro, não tenho como comprar. Macho, baixa na internet aí, cara. Certo? E faça essa leitura. E aí você vai ver que a humanidade, mesmo tendo uma inteligência artificial,
tudo que ficou a cargo da humanidade tem falhas, tem imperfeições. Vou fazer uma pergunta. Se a humanidade chegasse a esse estágio de não morrer mais, de um equilíbrio ambiental, de um equilíbrio na ciência e tal, a humanidade se lembraria de Deus ainda? Essas questões são abordadas. Vale muito a pena, tá bom? Fica a dica: o ceifador, a nuvem e o timbre. É a dica que o tio dá para vocês lerem a partir de agora. Bom final de semana. Nos vemos na semana que vem. Valeu, até mais.